Se você perdeu a paz de repente, pode ser um alerta de Deus para parar agora. Se a sua paz sumiu de repente, isso não é ansiedade como você está pensando. É aqui que muita gente se engana. Você continua fazendo tudo certo por fora, mas por dentro existe um silêncio estranho, um peso que não sai, uma sensação constante de estar sobrecarregado sem saber explicar por quê. Você ora, tenta distrair a mente, fala com as pessoas, mas nada devolve aquela calma que você tinha antes. E o mais assustador é que ninguém percebe, só você sente que alguma coisa mudou. Existe um motivo espiritual para isso que quase nunca é explicado. Nem toda inquietação é emocional, nem todo medo é psicológico, e nem toda perda de paz é um problema. Às vezes, é Deus chamando sua atenção, é o Espírito Santo interrompendo um caminho que parecia certo. É Jesus protegendo você de continuar em um lugar onde sua alma já entendeu que não pode mais ficar. E quando você entender o que realmente está por trás dessa sensação que você chamou de ansiedade, tudo começa a fazer sentido de uma forma que pode mudar completamente a próxima decisão que você vai tomar. Quando o que antes te alimentava começa a te drenar. Chega um momento em que você continua frequentando os mesmos lugares, ouvindo as mesmas pessoas, mantendo os mesmos hábitos, mas algo dentro de você começa a se esvaziar em vez de ser fortalecido. Não houve briga, não houve decepção clara, não houve um motivo visível para esse desgaste. Ainda assim, ao sair desses ambientes ou encerrar certas conversas, você sente um cansaço que não é físico. É como se a sua alma tivesse sido puxada para baixo, como se algo estivesse consumindo sua energia silenciosamente. O mais difícil é aceitar isso quando essas coisas fizeram parte da sua história, quando foram importantes para você, quando já te fizeram bem de verdade. Existe uma resistência natural em reconhecer que aquilo que um dia foi alimento espiritual, hoje se tornou peso emocional. Você tenta justificar, tenta se adaptar, tenta ser mais forte, tenta acreditar que é apenas uma fase. Só que a repetição desse esgotamento revela que não se trata de um dia ruim, mas de uma mudança interna que você não pode mais ignorar. Deus trabalha em estações. E quando Ele muda o que está fazendo dentro de você, aquilo que não acompanha esse novo nível começa a perder a capacidade de te sustentar. Não é rejeição, é desalinhamento. Você não está se tornando uma pessoa difícil, sensível demais ou distante. Você está sendo ajustado por dentro para um lugar onde sua alma precisa de outro tipo de ambiente, de outra profundidade, de outra linguagem espiritual. E tudo aquilo que não conversa com esse novo tempo começa a te drenar. Isso explica por que você chega em casa com a sensação de que precisa ficar em silêncio para se recuperar. Porque certas interações te deixam inquieto. Porque até atividades que antes eram leves, agora parecem exigir um esforço emocional desproporcional. Não é falta de amor pelas pessoas, não é ingratidão pelo que você viveu, é discernimento sendo formado. A sua paz está mostrando que existe uma diferença entre permanecer por propósito e permanecer por costume. Muitas vezes você continua porque tem medo de parecer incoerente, de ser mal interpretado, de admitir que mudou. Só que permanecer onde Deus já encerrou um ciclo é uma das formas mais profundas de perder a paz. Porque a sua alma sabe quando algo já cumpriu o papel que tinha na sua vida. E quando você insiste em ficar, começa a sentir esse desgaste que não melhora com descanso, não melhora com distração e não melhora com explicações racionais. Existe uma tristeza silenciosa em perceber que você não pertence mais a certos ambientes da forma como pertencia antes. Mas junto com essa tristeza, existe uma proteção. Deus não permite que você continue sendo alimentado por aquilo que vai enfraquecer
o que ele está construindo dentro de você. Por isso, a leveza se transforma em peso, não para te ferir, mas para te impedir de permanecer onde a sua identidade espiritual não consegue mais crescer. Esse processo também revela algo importante sobre maturidade espiritual. Nem todo afastamento é uma perda, nem todo desconforto é um ataque, nem toda mudança é instabilidade. Às vezes é resposta de oração. Você pediu crescimento, pediu direção, pediu para viver algo mais profundo com Deus. E a resposta começa quando aquilo que era superficial deixa de te satisfazer. A sua alma começa a procurar silêncio em vez de barulho, profundidade em vez de aparência, presença em vez de movimento constante. E quando você volta para os mesmos lugares, esperando encontrar a mesma vida de antes, percebe que não consegue mais se conectar da mesma forma. Não é que o lugar mudou, foi você que foi transformado. Quanto mais você ignora esse sinal, mais intenso fica o desgaste. Porque Deus não vai permitir que você se sinta em casa em um ambiente que não corresponde ao propósito que Ele está revelando para a sua vida. Ele ama você demais para deixar que sua paz seja consumida por permanências que já terminaram espiritualmente. E é nesse ponto que surge uma pergunta que muda tudo. O que ainda está me alimentando de verdade e o que já está me esvaziando? Essa pergunta não é sobre cortar pessoas ou abandonar tudo de forma impulsiva. É sobre reconhecer onde a presença de Deus ainda flui e onde ela já não confirma sua permanência. Quando você entende isso, a culpa começa a dar lugar ao discernimento. Você percebe que não está se afastando por frieza, está sendo conduzido por cuidado, e que perder a paz em certos ambientes não é sinal de que você está perdido, mas de que Deus está te mostrando com clareza silenciosa onde sua alma já não pode mais viver. A interrupção divina do seu ritmo emocional. Você começa a perceber que já não consegue manter o mesmo ritmo de antes. Aquilo que você fazia no automático agora exige um esforço interno que parece desproporcional. Decisões simples se tornam pesadas. Compromissos comuns geram uma resistência silenciosa e até os planos que você construiu com tanta certeza começam a perder a força. Não é preguiça, não é desorganização, não é falta de foco. É como se algo dentro de você estivesse sendo desacelerado de propósito. Existe um ponto na caminhada em que Deus não muda apenas a direção, Ele muda o seu ritmo, porque há caminhos que parecem certos enquanto você está em movimento constante. E velocidade impede a percepção. O excesso de tarefas impede a escuta. A rotina cheia impede o discernimento. E quando o céu quer alinhar você com um novo tempo, a primeira coisa que ele faz é interromper esse fluxo que você chamou de normal. Essa interrupção não acontece de forma confortável. Ela atinge exatamente a área onde você tinha mais controle. Você sempre foi alguém que resolve, que continua, que dá um jeito, que mantém tudo funcionando. De repente, aquilo que dependia da sua força começa a falhar. Sua motivação oscila, sua clareza diminui, sua energia emocional já não acompanha suas próprias expectativas. E isso confronta diretamente a imagem que você construiu de si mesmo. O conflito nasce porque você tenta reagir usando as mesmas estratégias de antes. Você se cobra mais, se esforça mais, tenta recuperar o ritmo à força. Só que quanto mais você tenta acelerar, mais evidente fica que existe um limite que não é natural. Não é falta de capacidade, é uma trava espiritual. Deus está impedindo que você continue no mesmo fluxo, porque continuar nesse ritmo te levaria para um lugar onde sua alma não conseguiria permanecer. Essa é uma das formas mais profundas de cuidado divino, embora seja uma das mais difíceis de aceitar, porque você interpreta essa desaceleração como atraso, como perda de tempo, como fase ruim.
Mas o que está acontecendo é um reposicionamento interno. O céu está mudando a sua forma de caminhar antes de mudar o caminho. Está tratando a sua dependência do movimento constante. Está mostrando que nem tudo o que funciona tem a aprovação da presença. Você percebe que já não consegue se empolgar com as mesmas coisas, que a agenda cheia deixou de ser sinal de propósito, que o excesso de atividades começou a gerar um vazio em vez de satisfação. Isso não significa que você perdeu a direção. Significa que Deus está te ensinando a não confundir produtividade com alinhamento espiritual. Essa interrupção também revela algo que você evitou por muito tempo: o medo do silêncio. Enquanto você estava em movimento, não precisava encarar certas perguntas, não precisava rever decisões, não precisava confrontar o que sua alma já sabia. O ritmo acelerado te protegia de olhar para dentro. E agora que ele foi quebrado, você se encontra diante de uma realidade que não pode mais ser ignorada. Há uma diferença entre uma porta fechada e um passo interrompido. A porta fechada muda o ambiente ao seu redor. O passo interrompido muda você. Deus não está apenas te impedindo de chegar a um lugar. Ele está te impedindo de chegar lá sendo a mesma pessoa que você era. Porque o que ele preparou exige outro nível de sensibilidade, outra forma de ouvir, outra dependência da presença. Você começa a entender que essa perda de ritmo não é um castigo, é uma transição. O que antes era natural agora parece pesado, porque não corresponde mais ao que está sendo gerado dentro de você. Sua alma está pedindo profundidade, mas sua rotina ainda está estruturada na superfície. E esse desalinhamento produz essa sensação de travamento que você tentou chamar de desânimo. Quando você aceita desacelerar sem se condenar, algo começa a mudar. A ansiedade diminui, a percepção aumenta, a presença de Deus volta a ser percebida nos detalhes. Você começa a ouvir novamente, não a voz do barulho, mas a direção que nasce na paz. E entende que perder o ritmo foi a única forma de não perder o propósito. Porque existem fases em que continuar rápido significa se afastar. E parar, mesmo sem entender tudo, é a única maneira de permanecer no centro da vontade de Deus. A linguagem oculta da fricção espiritual. Existe um tipo de resistência que não vem das circunstâncias, vem de dentro. Você tenta avançar em algo que parecia tão certo, organiza os passos, cria estratégias, ora pedindo confirmação. Mas toda vez que começa a se mover, surge um desconforto que não estava ali antes. Nada está dando errado de forma visível, porém nada flui com leveza. É como se sua alma estivesse segurando você enquanto sua mente insiste em continuar. A fricção espiritual não grita, ela pesa. Ela não fecha a porta, ela tira a paz enquanto você ainda está com a mão na maçaneta. Isso é difícil de aceitar, porque externamente tudo continua possível. As pessoas aprovam, as oportunidades estão ali, os caminhos continuam abertos. O único lugar onde algo mudou foi dentro de você, e é exatamente aí que Deus fala, quando quer que você perceba algo que os sinais externos não conseguem mostrar. Você começa a negociar com essa sensação. Diz para si mesmo que é medo, que é insegurança, que é apenas o desafio natural de qualquer decisão importante. Tenta ignorar o incômodo e seguir em frente, porque parar agora parece incoerente com tudo o que você construiu até aqui. Só que a fricção continua. Cada tentativa de avançar gera um peso maior. Cada passo forçado aumenta a inquietação. Não é oposição do mundo espiritual, é direção. Deus não usa apenas portas fechadas para guiar alguém. Muitas vezes, Ele permite que a porta permaneça aberta, mas remove completamente a paz do processo. Porque uma porta aberta sem paz é um teste de discernimento.
É o momento em que você precisa escolher entre aquilo que parece uma oportunidade e aquilo que carrega a presença. E é nessa escolha que sua maturidade espiritual é formada. Essa fricção também confronta o seu apego ao controle. Você sempre aprendeu que insistir é sinal de força, que não desistir é prova de fé, que continuar é maturidade. Só que existem momentos em que insistir é desobedecer. Não porque o caminho seja errado para todos, mas porque não é mais o seu caminho. E reconhecer isso exige um nível de sensibilidade que vai além da lógica. O mais profundo é perceber que essa resistência não veio para te impedir de viver algo bom, veio para te proteger de viver algo que já não corresponde ao que Deus está construindo dentro de você. Sua alma amadureceu, sua percepção mudou, sua necessidade espiritual se tornou outra. Aquilo que antes era resposta de oração, hoje é distração do propósito. E a fricção surge exatamente para que você não avance com a mesma mentalidade de antes. Você sente isso quando começa a imaginar o futuro naquele lugar ou naquela decisão e, em vez de paz, surge um aperto. Não é medo do desconhecido, é discernimento do que não tem vida. Porque quando Deus está em algo, mesmo que existam desafios, existe uma segurança interna que sustenta seus passos. Mas quando Ele não está, você pode ter todas as garantias externas e ainda assim sentir que está traindo sua própria alma. A fricção espiritual é uma forma de amor. Ela impede que você construa com esforço aquilo que não tem sustentação na presença. Ela te faz parar antes de investir tempo, emoções e expectativas em algo que não vai permanecer. E isso dói, porque confronta seus planos, mas ao mesmo tempo preserva sua identidade. Há uma diferença entre luta e desalinhamento. A luta acontece quando você está no lugar certo enfrentando oposição. O desalinhamento acontece quando você está no lugar errado, tentando gerar paz com esforço. Na luta existe cansaço, mas existe vida. No desalinhamento existe desgaste, mas não existe alegria. E é exatamente essa diferença que a fricção revela. Quando você começa a respeitar essa linguagem interna, algo muda. Você para de se forçar a sentir o que não sente mais. Para de chamar de oportunidade aquilo que sua paz não confirma. Para de tentar convencer sua alma a permanecer onde Deus já encerrou um ciclo. E nesse momento, o peso começa a diminuir. Não porque todas as respostas chegaram, mas porque você escolheu ouvir. A fricção não veio para te paralisar, veio para te reposicionar. Ela não é sinal de fraqueza, é sinal de sensibilidade espiritual. E quanto mais cedo você entende isso, mais rápido percebe que Deus não está bloqueando seu futuro. Ele está impedindo que você avance sem a presença que vai sustentar tudo o que Ele preparou para a sua vida. Quando a clareza desaparece para proteger o seu futuro, um dos sinais mais difíceis de interpretar é quando aquilo que estava tão claro simplesmente deixa de fazer sentido. Você tinha convicção, tinha direção, conseguia explicar com segurança por que estava caminhando naquela escolha. De repente, as mesmas ideias que pareciam firmes começam a ficar confusas dentro da sua mente. Você olha para o futuro que tinha planejado e já não sente a mesma certeza. Não aconteceu nada concreto para invalidar o caminho, mas a sua clareza desapareceu. A primeira reação é tentar recuperar essa segurança. Você revisita os planos, relembra as confirmações que recebeu, busca as mesmas referências espirituais que antes te davam paz. Só que agora, mesmo repetindo os mesmos movimentos, a convicção não volta. Isso gera uma angústia profunda, porque você sempre associou clareza com direção de Deus. E quando ela some, parece que algo está errado com a sua fé. Mas existem momentos em que Deus não tira apenas a paz, Ele remove a clareza.
Não para te confundir, mas para te impedir de avançar, baseado em uma certeza que já não corresponde ao que ele está fazendo agora. Porque caminhar com confiança na direção errada é muito mais perigoso do que parar sem entender tudo. A ausência de clareza é uma forma de proteção contra decisões que seriam tomadas no automático. Você começa a perceber que toda vez que tenta projetar o futuro naquele caminho, sua mente trava. Não é falta de inteligência, não é incapacidade de planejar, é um limite espiritual sendo estabelecido. O céu está interrompendo sua capacidade de visualizar continuidade, porque aquilo que você estava vendo já não faz parte do tempo que Deus preparou para você viver. Isso confronta diretamente sua necessidade de controle. Você sempre quis entender antes de obedecer, sempre quis ter segurança antes de se mover. Só que agora, Deus está te ensinando a depender da presença e não das projeções. A clareza que você tinha era suficiente para a estação anterior, mas continuar usando aquela mesma visão neste novo tempo seria permanecer preso a um ciclo que já terminou. Existe também um luto silencioso nesse processo. Você precisa aceitar que aquilo que parecia tão certo já não tem a mesma confirmação. Não porque foi um erro, mas porque cumpriu o propósito que tinha. E quando você tenta manter viva uma direção que Deus já encerrou, a primeira coisa que desaparece é a clareza. Não é castigo, é cuidado. Ele está impedindo que você construa um futuro em um lugar onde sua alma não teria descanso. A confusão que você sente não é a ausência de Deus, é transição de direção. É o espaço entre o que terminou e o que ainda não foi revelado. E esse espaço é desconfortável, porque sua mente quer respostas imediatas, enquanto seu espírito está sendo treinado a confiar sem enxergar tudo. A falta de definição não significa que você está perdido. Significa que Deus está desmontando uma certeza antiga para construir uma dependência mais profunda. Você começa a perceber que quanto mais insiste em encontrar respostas rápidas, mais cansado fica. Porque as respostas que você quer pertencem a um caminho que já não tem vida. E a nova direção ainda não foi mostrada, porque primeiro é necessário que você solte a necessidade de entender para então voltar a sentir paz. Esse é o momento em que sua fé amadurece. Quando você continua caminhando mesmo sem conseguir explicar. Quando você aceita que a ausência de clareza também é uma forma de direção. Quando você entende que Deus não está escondendo o futuro de você, Ele está protegendo você de um futuro que não teria a presença dele. E algo começa a mudar quando você para de lutar contra essa confusão e começa a perguntar de outra forma. Em vez de tentar recuperar a certeza antiga, você começa a buscar sensibilidade para o que Deus está fazendo agora. Nesse ponto, a ansiedade diminui, porque você percebe que não precisa ter todas as respostas para estar no centro da vontade dele. A clareza vai voltar, mas não para o mesmo caminho. Ela vai surgir em uma direção que ainda está sendo preparada dentro de você. E quando isso acontecer, você vai entender que o período em que tudo parecia confuso foi, na verdade, o momento em que Deus impediu que você avançasse para um lugar que não faria sentido com aquilo que Ele chamou você para viver. O peso que surge antes da queda. Existe um tipo de peso que não vem das circunstâncias, vem da percepção espiritual. Por fora, tudo continua funcionando, as portas continuam abertas, as pessoas continuam dizendo que está dando certo. Mas dentro de você aparece uma sensação constante de alerta. Não é medo, não é pessimismo, não é insegurança natural. É como se sua alma estivesse tentando te avisar que continuar naquele ritmo vai custar algo que você ainda não consegue ver. Esse peso não chega de forma repentina como uma crise emocional. Ele se instala aos poucos. Primeiro como uma inquietação leve, depois como uma dificuldade de se alegrar com aquilo que antes te motivava, e por fim,
como uma sensação de que você está caminhando para um lugar que não combina com quem você está se tornando. E quanto mais você ignora, mais ele aumenta. Não porque Deus está te pressionando, mas porque sua sensibilidade espiritual está tentando te proteger. Há decisões que parecem crescimento, mas são apenas movimento. Há oportunidades que parecem resposta de oração, mas são distrações sofisticadas. E antes que você se comprometa emocionalmente com algo que vai gerar desgaste, Deus permite que esse peso surja. Ele não revela o problema inteiro, ele apenas tira a leveza. Porque a leveza é o sinal de que a presença está sustentando seus passos. Quando ela desaparece, é um convite para reavaliar sem precisar viver as consequências. O mais difícil é que externamente nada justifica parar. As pessoas não entendem, as circunstâncias não indicam perigo, os resultados continuam aparecendo. E você começa a se questionar, perguntando se está sendo fraco, se está criando problemas onde não existem, se está desperdiçando uma oportunidade. Esse conflito interno é o ponto exato onde sua maturidade espiritual é formada. Porque agora você precisa escolher entre aquilo que parece certo e aquilo que tem paz. Esse peso é uma forma de livramento antecipado. Ele chega antes da queda, antes do desgaste emocional, antes da frustração que viria se você continuasse. Deus não precisa permitir que tudo dê errado para te parar. Ele apenas retira a confirmação interior. E sem essa confirmação, tudo começa a perder o sentido, mesmo que continue funcionando. Você percebe isso quando tenta se imaginar vivendo aquilo por mais tempo. Em vez de alegria, surge cansaço. Em vez de expectativa, surge um aperto. Não é falta de gratidão, é discernimento. Sua alma já enxergou o que sua mente ainda está tentando justificar. E continuar ignorando esse sinal é começar a negociar sua paz em troca de algo que não tem vida. Esse processo também confronta sua dependência de validação externa. Porque enquanto tudo está dando certo aos olhos dos outros, parar parece um erro. Só que Deus não guia sua vida pela opinião das pessoas. Ele guia pela paz que Ele mesmo coloca dentro de você. E quando essa paz não está mais ali, permanecer apenas para manter uma imagem é se afastar da presença. O peso que surge não é para te paralisar, é para te desacelerar até que você tenha coragem de olhar para o que está sentindo sem tentar fugir. Porque no fundo você sabe que algo não está alinhado. Você apenas tem medo do que vai precisar mudar quando admitir isso. Medo de recomeçar, medo de decepcionar pessoas, medo de parecer incoerente com sua própria história. Mas é exatamente aí que está o cuidado de Deus. Ele permite que você sinta esse peso antes que seja tarde demais para voltar. Antes que você invista mais tempo, mais emoções, mais expectativas em algo que não vai permanecer. Antes que sua alma se desgaste, tentando sustentar uma realidade que não tem a presença que você precisa. Quando você respeita esse peso, algo muda dentro de você. A ansiedade diminui, porque você para de lutar contra o que está sentindo. A confusão começa a dar lugar ao discernimento. E mesmo sem ter todas as respostas, você percebe que existe uma segurança em obedecer a esse sinal interno. Não é uma segurança baseada em resultados, é uma segurança baseada na presença. Porque o verdadeiro livramento, muitas vezes, não é quando Deus te tira de uma situação visivelmente errada. É quando Ele faz você perder a paz em algo que parecia perfeito, antes que aquilo se transforme em uma queda que marcaria sua história. Tijou, o colapso da falsa paz. Durante muito tempo, você chamou de paz aquilo que na verdade era adaptação. Não era a presença confirmando seus passos, era apenas a sua capacidade de suportar, de se ajustar, de manter tudo funcionando mesmo quando algo dentro de você já estava desconfortável.
Você aprendeu a conviver com situações que drenavam sua alma e transformou isso em maturidade. Aprendeu a silenciar sua própria percepção para não criar rupturas. Aprendeu a permanecer onde Deus já não estava, apenas para manter a estabilidade. Essa falsa paz é construída aos poucos. Ela nasce quando você escolhe não confrontar o que sente, quando decide continuar mesmo percebendo pequenos sinais de desalinhamento. No início parece sabedoria, parece equilíbrio, parece controle emocional. Mas com o tempo, ela começa a cobrar um preço. Porque aquilo que não tem a presença de Deus não consegue sustentar sua alma indefinidamente. O colapso acontece quando você já não consegue mais fingir que está tudo bem. Aquilo que antes era tolerável se torna insuportável. Aquilo que você administrava com facilidade começa a gerar um cansaço profundo. Não é que a situação piorou, foi a sua sensibilidade espiritual que aumentou. Você cresceu por dentro e o que antes parecia suficiente, agora se tornou pequeno demais para aquilo que Deus está gerando em você. Esse momento assusta porque a falsa paz dava uma sensação de segurança. Ela permitia que você previsse os próximos passos, que mantivesse as relações estáveis, que não precisasse enfrentar mudanças. Quando ela desmorona, você sente como se estivesse perdendo o chão. Mas, na verdade, você está perdendo apenas a ilusão de controle. A verdadeira paz não depende de circunstâncias estáveis, ela depende de alinhamento com a presença. Você começa a perceber que estava chamando de tranquilidade aquilo que era ausência de confronto, chamando de harmonia aquilo que era silêncio forçado da sua alma, chamando de estabilidade aquilo que era medo de mudar. E quando Deus decide te levar para um nível mais profundo, Ele não permite que você continue confundindo adaptação com paz. O colapso da falsa paz é um ato de misericórdia, porque enquanto você acreditava que estava bem, não havia espaço para buscar algo novo. Você permanecia em ciclos que já tinham terminado espiritualmente. Continuava investindo em caminhos que não tinham vida. E Deus, que conhece o futuro que você ainda não viu, começa a remover essa camada de conforto que te mantinha no lugar errado. Esse processo revela o quanto você se acostumou a viver sem se sentir plenamente vivo por dentro. Quantas vezes você disse que estava tudo bem apenas para evitar perguntas? Quantas vezes ignorou aquele incômodo que surgia em momentos de silêncio? Quantas vezes chamou de gratidão aquilo que era medo de reconhecer que precisava mudar? Quando a falsa paz cai, surge um vazio. Não porque você perdeu algo real, mas porque a estrutura que sustentava sua permanência deixou de existir. E esse vazio é necessário. Ele abre espaço para que a verdadeira paz seja construída, não baseada na ausência de conflitos, mas na presença de Deus guiando cada decisão. Você percebe então que a paz verdadeira não exige que você se force a permanecer. Ela não pede que você negocie sua identidade. Ela não depende da aprovação das pessoas. Ela existe mesmo quando existem desafios, porque ela nasce da certeza de que você está no lugar onde Deus quer que você esteja. O colapso da falsa paz também quebra a imagem que você tinha de si mesmo. Você sempre se viu como alguém forte, equilibrado, capaz de suportar tudo. E agora precisa admitir que estava apenas se adaptando a algo que não te fazia bem espiritualmente. Isso exige humildade, mas ao mesmo tempo traz liberdade. Porque a partir desse momento você não precisa mais sustentar uma versão de si mesmo que não corresponde ao que Deus está formando. E é nesse ponto que você entende que perder aquela sensação de tranquilidade não foi uma perda. Foi o início de uma restauração. Deus não removeu sua paz. Ele removeu a ilusão que te impedia de viver a paz verdadeira.
Ele desmontou o que era confortável para construir o que é eterno. Ele permitiu que aquilo que parecia estabilidade desmoronasse para que você pudesse experimentar uma segurança que não depende de circunstâncias, mas da presença constante dele. O momento em que você percebe que estava forçando tudo. Existe um instante de lucidez que muda completamente a forma como você enxerga sua própria caminhada. Não é quando algo dá errado por fora. É quando você se vê por dentro, tentando sustentar com esforço aquilo que deveria fluir com graça. Você começa a notar o quanto estava empurrando situações, insistindo em conversas, tentando manter conexões vivas sozinho, criando soluções para que tudo continuasse funcionando. E essa percepção não vem acompanhada de culpa, vem acompanhada de um cansaço profundo. Porque forçar é extremamente desgastante para a alma. Você acorda já pensando no que precisa ajustar, no que precisa resolver, em como evitar que algo desmorone. Sua mente nunca descansa completamente, mesmo nos momentos de silêncio. E o mais difícil é que durante muito tempo você chamou isso de responsabilidade, de compromisso, de amor, de perseverança. Mas no fundo era medo de soltar aquilo que Deus já não estava sustentando. Quando a presença de Deus está em algo, existe movimento, mas não existe peso constante. Existem desafios, mas não existe essa sensação de que tudo depende exclusivamente da sua força. A graça acompanha. As portas se abrem sem que você precise manipular os resultados. As conexões se mantêm sem que você precise provar seu valor o tempo todo. E quando isso não está acontecendo, sua alma percebe antes da sua mente aceitar. Esse momento de consciência é delicado porque confronta toda a energia que você investiu até aqui. Você olha para trás e vê quanto tempo dedicou, quantas expectativas construiu, quantas vezes insistiu para que desse certo. E admitir que estava forçando parece, à primeira vista, reconhecer uma perda. Mas, na verdade, é o início de uma libertação. Porque aquilo que precisa ser sustentado o tempo todo pela sua força não tem vida própria. Você começa a lembrar de como era no início. Havia leveza, havia alegria, havia confirmação interior. As coisas aconteciam de forma natural, não era ausência de esforço, era presença de propósito. E então você percebe que, em algum momento, essa leveza foi substituída por uma tentativa constante de manter tudo de pé. E foi exatamente nesse ponto que sua paz começou a desaparecer. Forçar também cria uma desconexão com a presença, porque sua atenção fica totalmente voltada para resolver, ajustar, consertar, manter. E você deixa de perceber que Deus já não está mais pedindo que você continue ali. Ele não exige que você sustente sozinho aquilo que ele não está mais confirmando. A ausência de fluidez não é um teste de resistência, é um sinal de transição. Esse entendimento traz uma mistura de alívio e temor. Alívio, porque você finalmente reconhece que não precisa carregar tudo. Temor, porque soltar significa entrar em um território desconhecido, significa admitir que por mais que você tenha tentado, existe algo que não depende mais de você. E esse é um dos pontos mais profundos da fé. Confiar que parar de forçar não é desistir, é obedecer. Você começa então a perceber quantas vezes confundiu insistência com fidelidade. Quantas vezes permaneceu em situações apenas para provar que era forte. Quantas vezes ignorou a própria paz para manter uma imagem de alguém que nunca desiste. Só que Deus não mede sua maturidade pela sua capacidade de suportar peso desnecessário. Ele mede pela sua sensibilidade em reconhecer quando é hora de soltar. O momento em que você entende que estava forçando tudo é também o momento em que a graça volta a se aproximar. Porque agora existe espaço para que Deus assuma o controle novamente.
Enquanto você estava tentando sustentar, não havia entrega. Havia esforço, havia ansiedade, havia medo de perder. E a presença não flui em um coração que está tentando controlar tudo. Quando você solta, mesmo sem ter todas as respostas, algo muda dentro de você. O cansaço diminui, a mente desacelera, a necessidade de provar desaparece. E pela primeira vez em muito tempo, você sente que não precisa fazer nada para que a paz comece a voltar. Porque a paz não é resultado do seu esforço, ela é resultado do alinhamento com aquilo que Deus está sustentando. Então você entende que não perdeu tempo. Tudo o que você viveu te trouxe até esse nível de discernimento. Você não estava sendo teimoso, estava sendo fiel ao nível de entendimento que tinha naquele momento. Mas agora existe uma nova consciência, e com ela vem uma nova forma de caminhar, não baseada em força constante, mas na leveza de saber que aquilo que tem Deus não precisa ser forçado para permanecer. Quando suas orações começam a mudar de direção, existe um sinal silencioso que revela que algo profundo já está acontecendo dentro de você. Suas orações deixam de ser as mesmas. Antes, você pedia para que desse certo, para que as portas se abrissem, para que os planos se confirmassem, para que tudo voltasse a ser como era. Havia urgência, havia expectativa, havia uma tentativa de fazer com que Deus abençoasse caminhos que você já tinha escolhido. Mas sem perceber, suas palavras começaram a mudar. Agora você não pede mais para continuar, você pede para entender. Não pede mais para que tudo funcione, pede para que a vontade de Deus se cumpra mesmo que isso mude seus planos. Essa transição é uma das mais profundas que podem acontecer na vida espiritual de alguém, porque ela revela que sua alma já percebeu o que sua mente ainda está processando. O foco da sua oração mudou, porque o seu coração começou a se alinhar com a direção de Deus. No início, isso gera um conflito interno. Você se sente dividido entre aquilo que sempre quis e aquilo que começa a perceber que é o melhor. Há um luto silencioso em deixar de pedir pela manutenção de algo que fez parte da sua história. Ao mesmo tempo, existe uma paz sutil surgindo quando você diz que seja feita a tua vontade. Essa paz ainda é pequena, quase imperceptível, mas ela carrega mais verdade do que todas as orações ansiosas que você fez tentando controlar o resultado. Essa mudança de direção na oração não acontece porque você desistiu dos seus sonhos. Ela acontece porque você começou a confiar mais na presença do que nos resultados. Antes, sua fé estava ligada ao que você esperava que acontecesse. Agora, ela está sendo construída na certeza de que Deus sabe para onde está te levando, mesmo que você ainda não consiga ver. Você percebe que já não consegue orar da mesma forma que antes. As palavras antigas parecem vazias, repetitivas, desconectadas do que está acontecendo dentro de você. Surge um silêncio diferente durante a oração. Um silêncio que não é distância, é profundidade. É como se Deus estivesse te ensinando a permanecer diante dele sem tentar negociar o futuro. Esse é o momento em que a ansiedade começa a perder força, porque enquanto você orava tentando garantir um resultado, havia medo. Medo de perder, medo de dar errado, medo de que sua vida tomasse um rumo diferente do que você planejou. Mas quando sua oração se transforma em entrega, o medo começa a ser substituído por confiança. Não porque tudo está resolvido, mas porque você entende que não precisa mais sustentar o controle. Também é nesse ponto que você percebe que muitas das suas orações antigas estavam ligadas à necessidade de manter estruturas que já não tinham vida. Você pedia para Deus restaurar aquilo que ele estava encerrando. Pedia direção para continuar em lugares onde ele já tinha retirado a paz. E agora, ao mudar a forma de orar, você começa a caminhar em sintonia com o que ele está fazendo. Essa nova oração é mais simples,
mas ao mesmo tempo mais profunda. Ela não é baseada em longas explicações, é baseada em presença. Você já não precisa convencer Deus de nada. Você apenas se coloca diante dele com o coração aberto para receber a direção, mesmo que essa direção signifique mudar completamente o caminho. E é exatamente aqui que algo começa a se alinhar novamente dentro de você. A paz volta aos poucos, não como uma confirmação imediata de um novo destino, mas como a certeza de que você voltou para o lugar certo. A dependência da vontade de Deus. Porque a verdadeira paz nunca esteve no resultado das suas orações, sempre esteve no alinhamento entre o seu coração e o coração dele. Quando suas orações mudam, sua vida começa a mudar junto. Não porque as circunstâncias se transformaram de repente, mas porque você deixou de lutar para manter o que era e passou a confiar no que está sendo preparado. E essa é uma das maiores provas de maturidade espiritual, quando você consegue dizer que seja feita a tua vontade e sentir descanso em vez de medo. A pausa sagrada que parece perda. Existem fases em que tudo desacelera ao mesmo tempo. Respostas que não chegam, planos que ficam suspensos, movimentos que antes eram naturais e agora parecem travados. A sensação inicial é de perda. Perda de tempo, perda de oportunidades, perda de ritmo. Você olha para a própria vida e tem a impressão de que está ficando para trás, enquanto todos continuam avançando. E esse pensamento aperta o coração porque você sempre associou movimento com propósito. Só que essa pausa não tem o mesmo peso de um fracasso. Ela tem silêncio. E é esse silêncio que incomoda, porque ele tira de você a referência externa que sempre confirmou que você estava no caminho certo. Durante muito tempo, sua segurança veio do que estava acontecendo ao seu redor. Agora, Deus permite que essa confirmação externa desapareça para que você aprenda a reconhecer a direção pela presença e não pelos resultados visíveis. Essa pausa é sagrada porque ela interrompe ciclos que você continuaria alimentando no automático. Enquanto tudo estava fluindo, você não percebia o quanto estava distante de si mesmo, o quanto suas decisões estavam baseadas na expectativa dos outros, o quanto sua rotina estava desconectada daquilo que Deus realmente estava construindo dentro de você. A ausência de movimento revela essas camadas que o ritmo acelerado escondia. O mais difícil é lidar com a comparação. Você vê outras pessoas avançando, conquistando, anunciando novidades, vivendo mudanças visíveis. E sua vida parece estar em espera. Isso gera questionamentos profundos. Será que fiz algo errado? Será que perdi a direção? Será que Deus se esqueceu de mim? Mas essa pausa não é esquecimento, é tratamento. Deus não está trabalhando apenas no que você vai viver, Ele está trabalhando em quem você precisa se tornar para sustentar o que vai viver. Há coisas que não podem crescer no ritmo da pressa. Há decisões que precisam nascer de um lugar curado. Há caminhos que exigem uma identidade que ainda está sendo formada. E se Deus permitisse que tudo continuasse avançando como antes, você chegaria em lugares novos com as mesmas estruturas antigas. A pausa impede que isso aconteça. Você começa a perceber que, mesmo sem grandes acontecimentos externos, algo dentro de você está sendo reorganizado. Sua forma de pensar muda, suas prioridades se ajustam, sua sensibilidade espiritual aumenta. Coisas que antes eram indispensáveis perdem a importância. Outras, que você quase não percebia, passam a ter valor. Esse movimento interno é a verdadeira preparação, embora não seja visível para ninguém. A pausa também confronta sua identidade, porque enquanto você estava produzindo, resolvendo, conquistando, você sabia quem era.
Agora, sem esses elementos, surge a pergunta: quem sou eu quando nada está acontecendo? E é nesse ponto que Deus te leva para um nível mais profundo de relacionamento. Ele te mostra que sua identidade não está no que você faz, mas em quem você é na presença dele. O sentimento de perda começa a ser substituído por discernimento quando você entende que nem todo tempo sem resultados é um tempo vazio. Existem estações em que o maior avanço é interno, onde Deus remove pressa, trata feridas antigas, alinha motivações, fortalece sua fé longe dos aplausos e das confirmações externas. Essa pausa também é proteção emocional. Ela impede que você entre em ciclos que pareciam bons, mas que trariam desgaste no futuro. Impede que você assuma responsabilidades que não correspondem ao seu propósito. Impede que você construa em um tempo que ainda não está maduro. O que parece atraso é, na verdade, um cuidado para que você não precise reconstruir tudo depois. E quando você aceita essa pausa sem se condenar, algo começa a mudar. O desespero diminui, a necessidade de provar desaparece, a comparação perde força. Você começa a perceber pequenos sinais da presença de Deus no cotidiano, detalhes que antes passavam despercebidos. A paz volta de forma sutil, não porque tudo voltou a acontecer, mas porque você entendeu que não está parado, está sendo preparado. Essa é a pausa que redefine sua caminhada. Não como alguém que depende de movimento constante para se sentir vivo, mas como alguém que aprendeu a reconhecer o valor de estar exatamente onde Deus quer que esteja, mesmo que externamente pareça que nada está acontecendo. A coragem de parar sem saber o que vem depois. Existe um ponto na caminhada em que continuar parece mais fácil do que obedecer. Não porque avançar seja leve, mas porque parar exige um tipo de fé que você ainda não precisou viver. Enquanto você continua em movimento, mesmo sem paz, existe a sensação de que ainda tem algum controle, de que está fazendo alguma coisa, de que a vida não está suspensa. Mas quando Deus mostra que é hora de parar, Ele não entrega imediatamente o que vem depois. E é exatamente aí que nasce o medo. O medo do vazio, o medo de parecer perdido, o medo de decepcionar quem estava assistindo sua trajetória, o medo de olhar para frente e não ter um plano definido. Durante muito tempo, você construiu sua segurança na capacidade de prever os próximos passos. Agora, Deus está te chamando para um nível onde a segurança não está no que você vê, mas em quem está te conduzindo. Parar sem respostas visíveis é um dos atos mais profundos de confiança que alguém pode viver. Porque parar não é ausência de movimento espiritual. Parar é recusar continuar em um lugar onde sua paz já não habita. É reconhecer que sua obediência vale mais do que a continuidade de um projeto. É admitir que, mesmo sem entender tudo, você prefere permanecer alinhado com a presença do que avançar sustentado apenas pela lógica. Esse momento confronta sua identidade. Você sempre foi alguém que resolve, que encontra caminhos, que cria alternativas. Agora você precisa aceitar que existe uma direção que não nasce da sua capacidade de planejar. Isso não diminui quem você é. Isso te leva para um nível onde sua dependência de Deus se torna real e não apenas uma linguagem espiritual. Parar também revela quem você é sem as estruturas que te definiam, sem a rotina que te ocupava, sem os planos que organizavam seus dias, sem as respostas que você dava quando perguntavam sobre o futuro. No início, parece que você está perdendo sua referência. Mas, na verdade, você está sendo libertado de uma identidade construída apenas sobre o que você fazia. Existe uma dignidade espiritual em reconhecer que não é mais o tempo de continuar. Mesmo que as pessoas não entendam,
mesmo que pareça incoerente com tudo o que você disse até aqui, mesmo que a lógica diga que você deveria insistir mais um pouco. A obediência raramente é compreendida por quem olha apenas de fora, mas ela produz uma paz que não pode ser explicada. O mais profundo é perceber que Deus não está pedindo que você pare para te deixar sem direção. Ele está pedindo que você pare para que a nova direção não seja contaminada pela pressa do tempo anterior. Há coisas que só podem nascer em um coração que teve coragem de interromper o próprio movimento. E quando você finalmente aceita parar, algo muda dentro de você. O barulho diminui. A necessidade de ter todas as respostas perde força. A ansiedade sobre o futuro começa a ser substituída por uma confiança silenciosa. Não porque você já sabe o que vai acontecer, mas porque voltou para o lugar onde sempre deveria estar. A dependência da presença. Você começa a perceber que não precisa mais correr atrás de confirmações externas. A paz volta de forma suave, não como uma euforia, mas como uma estabilidade interna que te sustenta mesmo no desconhecido. E essa paz é o sinal de que, embora você não tenha um novo caminho visível, você está exatamente onde deveria estar. Parar sem saber o que vem depois não é ficar sem futuro. É permitir que Deus revele o futuro no tempo certo. É sair da ansiedade de construir tudo sozinho e entrar no descanso de caminhar sendo guiado. É trocar a necessidade de controle pela experiência real de confiança. Essa coragem marca uma transição espiritual profunda, porque a partir desse momento você não será mais alguém que vive reagindo às circunstâncias, mas alguém que se move apenas quando a presença confirma. E essa mudança redefine completamente a forma como você toma decisões, como você enxerga oportunidades e como você entende o propósito. Parar foi o ato que salvou sua paz, e é exatamente dessa paz que o próximo passo vai nascer. A sua paz é o lugar onde Deus está te esperando. No fim de todo esse processo, você percebe que a paz nunca foi apenas uma sensação emocional. Ela sempre foi um ponto de encontro. Durante muito tempo, você procurou respostas em portas abertas, em confirmações externas, em movimentos que pareciam progresso. Agora entende que a verdadeira direção sempre esteve naquele lugar interno onde sua alma descansava quando estava alinhada com a presença de Deus. Perder a paz não foi o fim de algo, foi o chamado para voltar. Voltar para o centro, voltar para a sensibilidade espiritual, voltar para a dependência que você tinha no início da sua caminhada. Porque foi nesse lugar que tudo começou a fazer sentido um dia. Foi ali que suas decisões tinham leveza, que seus passos tinham segurança, que seu coração não precisava negociar sua identidade para permanecer em nenhum ambiente. Você passou por fases em que tentou recuperar a paz, ajustando circunstâncias, mudando pessoas, reorganizando planos. E nada funcionou de forma duradoura, porque a paz não é construída por fora. Ela é o resultado de estar exatamente onde Deus quer que você esteja, mesmo que esse lugar ainda não tenha forma definida, mesmo que externamente pareça simples, pequeno ou silencioso. A grande revelação é que Deus nunca saiu do lugar onde você sentia paz. Foi você que continuou caminhando mesmo quando ela começou a ficar para trás. E em nenhum momento ele te abandonou. Ele apenas permitiu que a ausência dessa paz se tornasse perceptível para que você tivesse a chance de voltar antes de se perder em caminhos que não sustentariam sua alma. Agora, tudo começa a se reorganizar de dentro para fora. As decisões deixam de ser baseadas na pressão do tempo ou na expectativa das pessoas. Você aprende a perguntar: existe paz aqui? E essa pergunta se torna mais importante do que qualquer outra confirmação, porque você entende que onde a paz permanece, a presença sustenta.
E onde a paz não está, insistir é se afastar. Isso muda completamente sua forma de viver. Você não precisa mais provar que está avançando. Não precisa mais se comparar com a jornada de ninguém. Não precisa mais manter estruturas apenas para não recomeçar. A paz se torna seu critério, sua proteção e sua direção. E com ela vem uma segurança que não depende de estabilidade externa, mas da certeza de que Deus está conduzindo cada passo. Você também percebe que tudo o que foi interrompido, tudo o que perdeu o sentido, tudo o que precisou ser pausado, não foi destruição. Foi reposicionamento. Deus estava te trazendo de volta para o único lugar de onde o propósito pode nascer sem peso, sem ansiedade e sem esforço constante. O lugar da presença. E é nesse ponto que o medo do futuro perde força, porque você entende que não precisa enxergar o caminho inteiro. Se a paz estiver presente no próximo passo, isso já é suficiente. A sua confiança deixa de estar nas respostas e passa a estar na companhia de Deus enquanto você caminha. A paz que voltou não é a mesma de antes. Ela é mais profunda, mais consciente, mais alinhada. Antes você a sentia quando tudo estava bem. Agora você a reconhece mesmo em fases de transição, porque ela não está mais ligada ao que acontece ao seu redor. Ela está ligada a quem está te conduzindo. Esse é o lugar onde Deus sempre esteve esperando. Não no cenário perfeito, não na realização dos seus planos, mas no ponto exato onde sua vontade se encontra com a vontade dele. E quando você chega aqui, percebe que nada foi perdido. Tudo foi conduzido para esse reencontro. A sua paz é a confirmação de que você voltou para casa.